Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Com Você dessa terça-feira aqui pela TV Sistec. Hoje a gente vai falar sobre futebol na nossa entrevista com o comentarista Rogério Silva. Tem dica de saúde, a gente vai conhecer o que é contaminação cruzada. Na culinária a gente vai aprender a fazer o filé mignon, a moda do chefe. E para fechar, tem música com Zé Marco e Miguel. Fique comigo, eu volto já com você. Bom gosto como nunca se viu, atendimento como nunca se viu, qualidade como nunca se viu. O seu almoço agora é no Varandão Grill. Um churrasco como você nunca viu, tchê. Uma bela pizza como nunca se viu, mamma mia. Um sabor que você nunca sentiu. O novo point agora é o Varandão Grill. O novo point da cidade é o Varandão. Varandão Grill. Em frente ao CTC. Tá pensando em reformar ou construir? A Casa Santos tem tudo que você precisa para a sua obra, da base ao acabamento. São pisos, tintas, ferramentas, utilidades e muito mais. Tudo com o menor preço. Financie a sua construção em até 5 anos. E agora a Casa Santos tem para você várias opções em móveis. Sua casa ainda mais completa. Casa Santos, todas as etapas da sua construção em um só lugar. E agora no Com Você a gente vai falar sobre Copa do Mundo. A gente vai falar daquele vexame, né, do 7-1 e também vai falar do panorama esportivo do futebol no Brasil e também aqui em Caratinga. Para isso nós convidamos o apresentador esportivo Rogério Silva para bater um papo com a gente. Confira. Agora Com Você nós vamos falar de esporte e com a gente tem aqui o Rogério Silva, que é apresentador esportivo. Rogério, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Emerson, obrigado. Obrigado pelo ter aceitado o nosso convite. Claro, na hora, fácil. Ô Rogério, você que está aí por dentro do esporte, acompanhando o esporte regional, esporte nacional, internacional, vamos começar falando da Copa, né? Que ainda não deu tempo de esquecer. Os estilhaços ainda ficaram por aí, né, Rogério? Verdade, rapaz. Há um mês só, né? Aconteceu a Copa do Mundo, a final da Copa, dia 13 de julho. E todo mundo esperava que o Brasil estivesse na grande final, né? Era a expectativa por tudo que se criou, né? A festa que o país fez, o dinheiro que se gastou na construção de estádio e tudo mais. Então a festa foi feita para o Brasil chegar à final e ganhar a Copa do Mundo. Só que em futebol ninguém ganha antes da hora. E aconteceu o que para muita gente foi uma catástrofe e para mim foi um acidente quase que anunciado, né? Pelo que vinha acontecendo antes na seleção brasileira, na CBF, no futebol brasileiro. E aconteceu aquela catástrofe contra a Alemanha, que foi realmente o pior resultado da seleção brasileira na sua história em Copa do Mundo. Realmente um vexame inigualável até hoje, né? Em mais de 100 anos de seleção, aliás, exatamente em 100 anos de seleção, foi o pior resultado numa Copa do Mundo, o pior resultado da história. E infelizmente aconteceu em casa, né, Emerson? O que é complicado, né? Você esperava que fosse chegar até onde chegou o Brasil? Ou pelo futebol você pensou que fosse sair antes? Na verdade, Copa do Mundo são 7 jogos, apenas um mês, e necessariamente nem sempre a melhor seleção vence a Copa do Mundo. Então o Brasil até tinha time para chegar na final e ganhar a Copa do Mundo, como já aconteceu em outras Copas, da melhor seleção ficar pelo caminho. O que não foi o caso da nossa seleção agora, né? Os resultados não eram bons desde de amistosos, né? Além dos resultados, pior do que o resultado, era o futebol jogado não era bom, não atraía, não enchia os olhos. Só que o futebol brasileiro passa por uma fase onde muita gente valoriza muito apenas o resultado. Venceu é bom, não ganhou é ruim. É ruim. E antes disso, entre um resultado e o outro, existe o jogo, né? Então, quando você joga bem, a sua chance de ganhar é muito maior.
né? E a seleção brasileira não vinha jogando bem. Não jogou bem contra a estreia, na estreia contra a Croácia, jogou 15, 20 minutos de bom futebol, né? Depois não jogou bem contra o México, jogou bem contra a seleção de Camarões, mas a seleção de Camarões também é muito ruim, né? E contra o Chile, o Brasil era para ter ficado contra o Chile, né? A gente não pode se esquecer que o Pinilla, que é um jogador mediano, para não dizer medíocre, teve a chance de eliminar o Brasil da Copa com a bola na trave. E o Pinilla, para vocês terem uma ideia, foi reserva do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é o nível do jogador que quase eliminou a seleção brasileira de uma Copa. Então eu acho que o futebol apresentado, o Brasil não merecia mais do que aonde já foi mesmo, não. E o 7? 7 foi um castigo? Muita gente fala que, principalmente o Filipão depois do jogo, o argumento usado é que foi um acidente, foi um apagão. Ninguém toma de 7-1 por um apagão. O que aconteceu realmente é algo inigualável. O time parecia um jogo de adulto contra criança. Essa era a verdade. A Alemanha parecia adulto e o Brasil parecia... madura mesmo, né? E o Brasil parecia infantil, juvenil. Vamos dizer amador, porque tem muitos amadores aí que jogam bem, é verdade. Vamos respeitar os amadores, né? Mas é mais ou menos isso. E a seleção brasileira jogou realmente muito mal, ou melhor, não jogou, né? Ficou assistindo a Alemanha jogar. Não se pode falar que é por culpa do Neymar não estar em campo, porque talvez se ele estivesse em campo teria perdido de 7 do mesmo jeito. O que aconteceu foi que a seleção brasileira entrou em campo contra a seleção da Alemanha sem saber como enfrentar os alemães. Essa é a verdade. Tanto que na grande final a Argentina entrou em campo contra a mesma Alemanha e soube jogar contra a Alemanha. Não venceu o jogo, mas não passou vergonha tomando de 7. Porque vencer, empatar ou perder faz parte do futebol. O que não faz parte do futebol é você levar de 7 olhando o adversário jogar, que foi o que a seleção brasileira fez, né? Uma coisa bem passiva mesmo, né? Assistindo a seleção brasileira, assistindo a Alemanha jogar. Então, agora isso passa muito também pela arrogância de alguns técnicos, pela arrogância da comissão técnica da seleção, porque na verdade, Emerson, não significa que algo que deu certo há 12 anos atrás vai dar agora. Não existe uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, né? Não é aquela história, não. Eu herdei da vovó, vou fazer hoje que vai dar o mesmo resultado. O futebol evolui. E o futebol brasileiro não evoluiu em momento algum. E o Filipão ganhou em 2002 com a fórmula, né, e os ingredientes como Rivaldo e Ronaldo. Dessa vez ele quis manter a mesma fórmula sem os ingredientes Rivaldo e Ronaldo. E aí não ia dar certo. Só que na cabeça dele, ele poderia vencer a Copa do Mundo mesmo usando uma fórmula antiquada. Ele poderia, porque no futebol é possível. Só que para o bem do futebol, venceu a seleção que jogou o melhor futebol, que foi a Alemanha. Roger, essa derrota também fez mudar um pouco o pensamento, né? Qual que é o reflexo dessa derrota para o futebol brasileiro num todo? Infelizmente, para o Cartola, para o dirigente brasileiro, eu tenho percebido nesse um mês, depois dessa derrota, um pouco mais de um mês, que para o dirigente brasileiro, aquele que comanda a CBF, os homens da CBF, não vai mudar muita coisa. Haja visto as escolhas que foram feitas logo depois da derrota. Escolheram o Dunga de novo. Muito se falou, vamos renovar, a gente quer renovação. A palavra do momento era renovação, certo? E você não vai renovar nada com Dunga, né? Com Gilmar Rinaldi, que era empresário de jogador, agora é o homem responsável pela mudança no futebol brasileiro. Então, a gente roda e cai no mesmo lugar. Essa renovação só iria acontecer se você inovasse em um nome. Muita gente se falou, mas se você buscar o Guardiola, que é o top dos tops, né, ou o Mourinho, ele não vai entender o futebol brasileiro. E os brasileiros entendem. Se tivesse entendido, não tinha tomado de 7. Então, o Mourinho e o Guardiola não vão entender o futebol brasileiro. E o Filipão entendeu? E o Parreira entendeu? Então, eu acho que, infelizmente, o reflexo vai ficar na cabeça do torcedor, aquela vergonha de ter tomado de 7 e tudo mais. Mas para os dirigentes do futebol brasileiro, eles tratam aquela derrota de 7-1 para a Alemanha como um acidente, como um apagão.
Eles não vão ter a mesma tristeza que o torcedor, né? E eles não viram que aquilo ali foi reflexo de tudo de errado que vem sendo feito no futebol brasileiro há algum tempo. Eles tratam aquilo como um acidente de jogo, né? E não foi só isso. Ninguém toma de 7 por um apagão, por um acidente de jogo. E os pontos positivos que você destacaria assim de relevante da Copa? Muito se falou em legado, né, Emerson? Legado da Copa, legado aqui e tal. Além dos estádios. As arenas nos centros onde tem futebol de qualidade, o Sudeste principalmente e o Sul, realmente são maravilhosas. O sul do país, o estádio do Internacional, espetacular, né? O Grêmio, que é o grande rival, construiu também, mesmo não sendo usado para a Copa. O Mineirão é uma maravilha. A Arena do Corinthians, não vamos nem entrar nos méritos aqui, na questão aqui, como que ela foi conseguida, mas é um legado, é um estádio espetacular. Então as arenas onde realmente existem futebol, é um legado show de bola. O problema são as arenas onde não existe futebol. Você construiu a Arena Pantanal, por exemplo. Pantanal tem pescaria, não tem futebol, né? A Amazônia, então realmente não tem. Muito se falou, a mobilidade urbana funcionou durante a Copa porque foi feito um esquema todo especial para funcionar. Acabou a Copa do Mundo, a mobilidade urbana, a FIFA levou com ela para a Europa de novo. Voltaram. Porque o ônibus continuou lotado, atrasando, o metrô atrasado, greve. Então, esse legado que se falou tanto, ele não existe, ele não existiu. Ou pelo menos da forma que foi vendido pra gente que iria acontecer, né? Porque quando se falou em Copa do Mundo, vai ficar um legado maravilhoso, uma propaganda muito boa, né? Rede hoteleira, aeroportos, e alguns aeroportos foram feitos puxadinhos. É o jeitinho mesmo. E alguns ainda estão com problemas ainda. Então, realmente, o legado da Copa, infelizmente, ele é muito menor do que foi vendido pra gente, né? Se a gente pudesse reclamar no Procon, poderia ir tranquilamente, porque porque foi vendido pra gente um produto e foi entregue outro. Essa é a verdade. Agora, trazendo aqui mais pra perto. Caratinga, nossa região. Como é que você avalia esse panorama agora? Copa Distrital ocorrendo, LCD também? O futebol de Caratinga, eu vou deixar claro que é o futebol de Caratinga, porque em outros esportes eu acho que a cidade tem até conseguido evoluir, mesmo sem uma estrutura, uma política esportiva que infelizmente a cidade não tem, e não é culpa do governo que está aí agora, de outros governos. Nunca foi pensado uma política esportiva séria para Caratinga. O esporte sempre foi visto em Caratinga como mais um, né? E mesmo assim a gente tem conseguido bons resultados. Bons atletas, o jiu-jitsu, o atletismo, tem muita gente boa por aí no taekwondo, no ciclismo, tem muita gente boa. Agora o futebol de Caratinga, esse tá capengando e tá respirando por aparelho. E eu te digo por quê. Acabaram-se os campos. Então, sem campo você não forma novo jogador. Não tem como você renovar o futebol sem escolinha. No meu tempo de criança, o cara aprendia a jogar bola na rua. Hoje o garoto não pode mais jogar bola na rua. O primeiro contato do garoto hoje com o futebol, com qualquer esporte, é na escola. E a educação física na escola, o governo de Minas fez o favor de acabar com o professor de educação física, né, na escola. Então, tá ficando muito restrito, tá ficando muito complicado. Aquele garoto que tem a sorte de ter um pai com um pouquinho mais de condição financeira, que é sócio de um clube, né, e tudo mais, ele consegue. Ficou muito restrito, então. Fica muito restrito. Aquele que não tem, ele não pode jogar bola na rua, porque não tem espaço, né? Ele não tem campo para poder jogar bola. Então a coisa ficou um pouco complicada. Sem falar na organização dos nossos clubes, que são precárias, né? E isso é lamentável, porque eu tive o prazer de ver o futebol de Caratinga em uma época onde a gente tinha estádio lotado, onde final de semana a gente tinha grandes jogos, né? A gente tinha um público maravilhoso. Tá desmotivado, né? Exatamente, porque o público não tem mais um bom produto para ele comprar. Pra ver também, né? Exatamente. Quando você vê lá, a Globo está tentando mudar a forma do Campeonato Brasileiro de novo para mata-mata, porque ele entende que era mais emocionante. Na verdade, não era mais emocionante porque era mata-mata. Era mais emocionante porque você tinha bom jogador. Hoje os times são ruins, são fracos. Para se ter uma ideia, o que aconteceu aí na última rodada da Copa do Brasil, né? O Internacional eliminado pelo Ceará, o Fluminense eliminado pelo América de Natal tomando de 5 no Maracanã, o São Paulo eliminado pelo Bragantino, tudo uma noite só.
Então, não é porque a fórmula era mais emocionante. Os times jogavam melhores e o torcedor ia mais. Igual falou anteriormente, não adianta trazer aquela receita. Não existe. Então é a mesma coisa do futebol regional. Futebol de Caratinga só vai voltar. Eu nem acredito que um dia vai voltar a ser como era nos anos 80, por exemplo. Mas o futebol de Caratinga vai voltar a ter um pouco do brilho que já teve a partir do momento que a cultura, a mentalidade das pessoas que são apaixonadas por futebol e principalmente do poder público. Porque você não faz esporte numa cidade do interior sem o executivo, sem o poder público. Não faz. Sem verba, não faz. Não tem condição. Não tem mesmo jeito, infelizmente, né? Mas a gente fica na torcida e eu que trabalho com esporte. Tem esperança, é uma então, luta. Tem que ter. Dizem que a esperança é a última que morre, eu tô acreditando nisso ainda, né? Tá bem. Rogério, queria agradecer aqui a sua participação no nosso programa. Convidar para a próxima vez a gente possa discutir mais do futebol e outras modalidades esportivas também, né? É eu que agradeço, né? É sempre bom falar de esporte e é sempre bom estar falando para ver se alguém consegue ouvir, entender e de repente... Sirva de um apelo também, né? Que mude alguma coisa, né? Sem dúvida nenhuma, sempre que você me chamar, com o maior prazer, venho sim. Ok, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Um bom gosto como nunca se viu. Atendimento como nunca se viu. Qualidade como nunca se viu. O seu almoço agora é no Varandão Grill. Um churrasco como você nunca viu, tchê. Uma bela pizza como nunca se viu, mamma mia. Um sabor que você nunca sentiu. O novo point agora é o Varandão Grill. O novo point da cidade é o Varandão. Varandão Grill. Em frente ao CTC. Tá pensando em reformar ou construir? A Casa Santos tem tudo o que você precisa para sua obra da base ao acabamento. São pisos, tintas, ferramentas, utilidades e muito mais. Tudo com o menor preço. Financie sua construção em até 5 anos. E agora a Casa Santos tem para você várias opções em móveis. Sua casa ainda mais completa. Casa Santos, todas as etapas da sua construção em um só lugar. Casa Santos, a 10 minutos do centro, no bairro Santa Cruz, na Avenida Deputado Dênio Moreira. Telefone 3321-1340. Bom dia para você que acompanha o Com Você, hoje recebendo aqui o Bourguignon Temer, né, Bourguignon? Bom dia. E também o William acompanhando a gente aqui. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. E obrigado por aceitar o nosso convite. Bourguignon, vamos começar falando assim, pela essa música que a gente ouviu agora, é um pouco do pop rock, lembra um pouco também do Nenhum de Nós, assim. Quais são aqueles cantores assim que influenciam a sua carreira, que você se inspira, ou é mais uma coisa mais eclética mesmo? É eclético, são vários. Eu pego a influência em vários. Você não se classifica como... Único não. Não, né? Não. Mas o estilo predominante é o quê? Seria o pop rock? Pop rock. E tem outras pegadas aí? Tem. Também, né? Sim. Você já está há quanto tempo? 10 nessa anos. Estrada, 10 anos já. 10 anos. Como é que foi o início? Foi difícil. Sempre é difícil, né? Sempre, muito difícil. É muito difícil. E qual foi a primeira experiência assim? Muita vergonha. Muita vergonha. Encarar uma multidão assim de cara foi muito difícil. E depois você foi acostumando. Foi gostando. É repetição, né? Que faz isso, a pessoa acostumar. Verdade. E agora você está trabalhando já há um ano em um CD, o primeiro CD, né? São composições todas suas? Todas. Como é que está sendo esse trabalho, essa realização? Olha, trabalhoso. Estressante, mas
vai valer a pena, com certeza. Quais que são os seus momentos de inspiração? Tem alguma hora especial do dia, algum momento, ou a letra surge assim, uma sinapse assim e aparece a letra? Pôr do sol. Pôr do sol De verdade. E suas músicas parece que tem todo assim, um sentimento assim, guardado, Tem. né? Pra isso tem que ter, pro sentimento vir, tem que ter alguma coisa que motiva, né? E tem previsão para esse CD ficar pronto? Como é que tá o ritmo de trabalho? Ó, esse ano. Esse ano? Esse ano. O William também tá te ajudando? O William, ele trabalha na produção desse CD e, né, William, tá... O trabalho dele tá ficando bom, viu, cara? E já tem um nome, já escolheram o nome para esse CD ou ainda não? Recordações. Recordações. E as músicas dizem mais ou menos o que, assim? Recordações mesmo? Ou... Recordações. Algumas têm a ver comigo mesmo, eu tirei de mim mesmo. Experiência própria, talvez, né? Isso. E também romance também. Nem sempre são duradouros, tem sofrimento. Isso. Essas coisas do amor, né? Então tem mais um pra gente cantar? Que a gente pode esperar desse próximo CD? Sim, a gente vai... Recordações. Então vamos lá, Recordações. Tinha recordações de você que só faziam meu coração doer. Te juro, não foi fácil te esquecer. Meu coração só queria te encontrar. Minha vida era tão fácil sem você. Meu pensamento grita: socorro, preciso de você. Eu corro pra não deixar teu coração me convencer. Meu pensamento grita: socorro, preciso de você. Eu corro pra não deixar teu coração me convencer. Muito bom. Obrigado. Essa letra talvez é uma experiência que você passou de amor ou não? Não. Mas talvez muitas pessoas possam se identificar com essa música. né? Com certeza. Talvez é isso que você pretende também? Tocar despertar nas pessoas isso? Talvez uma experiência que a pessoa já tenha passado. Eu quero que alguém ouça e... isso aconteceu comigo. Identificar, né? Isso. Essa é a música que dá nome ao CD. Isso. Também essa letra é somente sua ou tem alguém que também te ajuda na composição? Não, somente. Somente compõe mesmo solo, né? Burguion, vamos lembrar um pouquinho do período das bandas. Como é que era? Rock? Você tem esse cabelo ainda? É lembrança desse período de banda? Como é que é? O cabelo eu sempre tive assim, sabe? Mas as bandas era algumas rock. Eu já tive uns momentos assim. Já passou por punk também? Não. Mas ter pagode já toquei. Ter pagode já tocou. Ter pagode. Você participou assim de quantas bandas, mais ou menos? Umas 6. 6 bandas já? 6. Então, e vocal, os instrumentos? Vocal. Primeira. Teve alguma assim, ou algum gênero que você não trabalha hoje, mas que você gostava mais de fazer? Pagode, talvez? Não. Não, pagode não. Pagode foi uma experiência que eu não quero ter mais não, mas... o rock, eu ainda gosto muito, sabe? Porque você traz, né? Tem essa pegada. Isso, né? entende? Eu gosto tanto que às vezes eu tento trazer isso um pouco para as minhas músicas. Outros estilos também que você vai mesclar nesse CD? Um pouco de eletrônico? Isso, o eletrônico, umas 3 músicas tem uma pegada eletrônica. Você já tem um número de músicas nesse CD ou ainda tá... Tem 12. 12 músicas já, 12. já é uma boa produção, né? Isso. Quando sair do forno, então, você vai trazer aqui pra gente, né? Com certeza. Então, tá bom. Então, pra gente poder encerrar essa entrevista, vamos tocar mais uma, então? Claro, hein?
toda festa que eu vou, ela procura por mim, fala com os meus amigos, olha o tempo todo pra mim. Um bom gosto como nunca se viu, atendimento como nunca se viu, qualidade como nunca se viu. O seu almoço agora é no Varandão Grill. Um churrasco como você nunca viu, tchê. Uma bela pizza como nunca se viu, mamma mia. Um sabor que você nunca sentiu. O novo point agora é o Varandão Grill. O novo point da cidade é o Varandão. Varandão Grill. Em frente ao CTC. Tá pensando em reformar ou construir? A Casa Santos tem tudo que você precisa para a sua obra, da base ao acabamento. São pisos, tintas, ferramentas, utilidades e muito mais. Tudo com o menor preço. Financie a sua construção em até 5 anos. E agora a Casa Santos tem para você várias opções em móveis. Sua casa ainda mais completa. Casa Santos, todas as etapas da sua construção em um só lugar. Agora é a hora de aprender uma receita nova. Na nossa culinária de hoje, a gente vai aprender a fazer um delicioso filé mignon à moda do chefe. Papel e caneta na mão para anotar a receita. Então agora com você a gente vai aprender a fazer um delicioso filé mignon à moda do chefe. Quem vai ensinar pra gente é o chefe Nunes, aqui do Vindes Hotel. Ô Nunes, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse prato é um prato todo especial, tem todo um requinte, mas é fácil de fazer, né? É um prato muito simples, saboroso. Qualquer dona de casa, tendo os seus ingredientes, as suas panelas, por mais simples que seja, vai conseguir fazer esse prato. Onde você aprendeu a fazer esse prato? Esse prato, na verdade, eu aprendi a fazer um prato um pouco parecido, um prato que veio da França. E, no entanto, eu fiz uma adaptação aqui no Brasil, usando um queijo diferente, usando a batata com um corte diferente. E caiu no gosto do povo. É um dos pratos que sai bastante aqui no Vindes. Até posso dizer que é um dos pratos que é o carro-chefe aqui do nosso serviço à la carte. Em que ocasião que é servido? Que acompanhamento que vai bem? Bebida? Originalmente eu criei esse prato para ser servido com batata, que já é um carboidrato. Mas como o brasileiro gosta sempre de arroz, normalmente eles pedem também arroz e salada. Mas como vão ver depois na confecção, no empratamento final, ele vai somente batata, alecrim, que é decoração, e também uma redução de azeite balsâmico, para dar ali um toque final. Então qual que é o primeiro passo agora para a gente poder preparar? O primeiro passo é temperar a carne, ver que a carne está fresca, bem vermelha. Isso é fundamental para a carne ficar macia, tenra após a confecção. O primeiro passo é temperar a carne com sal, somente sal grosso, aquele sal que usa para churrasco. Não precisa de mais tempero nenhum. Carne é basicamente, né, para toda a maior parte das carnes é mesmo só o sal, né? Principalmente porque essa carne é uma carne nobre, é a carne mais nobre do boi. E quanto mais ingrediente eu usar nessa carne, eu vou tirar o sabor original dela, e a gente não quer isso. Queremos um sabor original, sentir mesmo o gosto da carne. É um prato ideal para comer também um pouco mal passado. Para ficar mais macio também, mais saboroso. Fica mais macio, com certeza. Bom, vamos lá então temperar a carne. Em seguida nós vamos selar a carne. Uma chapa que já está quente, uma chapa de ferro bem grossa. Ô Nunes, aqui agora ele já foi na chapa, já foi no fogo. Qual que é o procedimento? Agora ele foi selado, agora eu vou abrir esse filé para colocar o recheio. Depois ele vai no forno por cerca de 10 a 15 minutos no máximo. Então vamos lá, vamos acompanhar.
furar por cima, né? Sim, vou fazer com uma abertura, sem cortar a mão. Agora eu vou envolver em massa. É uma massa folhada, né? Onde a pessoa pode encontrar essa massa folhada? Essa massa folhada pode encontrar em supermercados, padarias. É uma massa bem fácil de encontrar. A pessoa pode fazer também, que não é muito complicado para fazer. Aí vai envolver, né? Vou envolver, exatamente. Você vai passar na gema. Passar na gema, exatamente. Precisa selar também, dourar. Isso é mais para dar cor, para ter uma aparência mais douradinha e mais amarela. Então agora vamos colocar na forma e vai para o forno por mais ou menos 180 a 200 graus, vai dar aqueles 10 a 15 minutos. Você vai colocar. Agora vamos colocar o requeijão. Vocês viram que o prato foi só selado, mas agora ele acaba de chegar no ponto no forno. Média 2 colheres de chá para o requeijão é o suficiente. Ok, vamos colocar no forno então. O que a gente vai fazer com esse pedaço por fora? Esse pedaço depois é a cobertura. Depois ele volta a vedar essa abertura que eu fiz. E agora, durante o tempo que ele fica no forno, é o tempo de fritar a batata que já falamos que é a batata Ponte Nova. Beleza. Ô Nunes, então agora a gente vai fritar a batata. Tem algum segredo para fritar essa batata? Sim, essa batata, como é a batata, como podem ver, Ponte Nova, ela é um pouco mais grossa do que a batata palito. Essa batata tem que ser frita em 3 tempos. Ou seja, ela vai cozinhar e fritar no mesmo óleo. Temos que colocar na fritadeira, depois levanta enquanto ela escorre e esfria. Depois ela volta de novo para a fritadeira, levantamos de novo e depois descemos de novo e ela fica pronta para comer. Em casa dá para fazer esse processo? Tranquilamente. É interessante notar que quando a batata está frita, ela tem que apertar a batata e sentir que ela está cozida por dentro. Não só está dourada por fora, mas por dentro ela tem que estar cozida. Então o segredo é este. Então vamos fritar a batata, que também o nosso prato já deve estar quase pronto lá no forno, né? A gente vai lá tirar e fritar a batata. Beleza. Ô Nunes, a batata agora que já está frita fica mais ou menos assim, né? A pessoa em casa, o módulo certo de preparo. Também agora ela chegou num ponto. Ali na chapa foi só para selar a carne, para ela não perder os líquidos. Então agora primeiro eu vou fazer uma decoração, porque essa carne vai em cima dessa decoração. Ok? Vamos lá. Aqui você está usando o... Esse aqui é uma redução de azeite balsâmico, que nós mesmos fazemos aqui. Em casa pode usar outra coisa, né? Pode usar outra coisa, pode colocar um tomate cereja ou alguma coisa verde do lado. A criatividade da dona de casa, né? Tem que deixar soltar a criatividade. Então vamos acompanhar. Vamos lá, vamos ver a criatividade. Vou colocar agora o filé mignon. Aqui mais do lado, aparecendo um pouco a decoração. Antes de ir para a mesa, aliás, vou colocar a batata primeiro. Agora eu vou tirar da chapa aquele pedaço que eu tirei inicialmente. Por cima, né? Exatamente. Beleza, então vamos. Agora é o grande finale, o toque final, né? Vou colocar. E por dentro vai estar com requeijão. Agora o toque da criatividade também, né? Esse prato, o alecrim já está limpo, higienizado. A criatividade, né? Como você falou, tomate, outras ervas. E está pronto. Vamos virar assim só para o pessoal de casa poder ver a nossa obra de arte, né?
Ficou bonito, não é? Ficou muito bonito. Muito simples, pode encantar os seus convidados com um prato desse. Vão pensar que foi lá o chefe. Sugestão para... Normalmente esse prato já tem 2 carboidratos. Tem a massa folhada e tem a batata. É um prato completo. É um prato completo, pode acompanhar a salada. Arroz já vai ficar um pouco pesado. Então agora a gente vai para a parte mais difícil, que é experimentar, né? Vamos lá? São convidados? Vamos lá. Pode ver que a carne está bem macia. Vamos lá, vamos experimentar. Essa parte mais bem passada, a outra ainda está mais macia. Então, me acompanhe? Então vamos lá, vamos ver. Bom? Muito bom. Muito bom, de parabéns mesmo. Uma receita muito bacana, muito leve também, não é? Vamos lá. Por dentro fica assim, bem suculento. E a carne fica num ponto ideal. E você viu que aí no preparo do alimento tem todo um cuidado, todo um procedimento de higiene, né? As facas são coloridas, as tábuas. Então a gente vai saber o que é esse procedimento e também convidamos aí o chefe Nunes para explicar pra gente o que é a contaminação cruzada. Vamos ver. Você que está acompanhando com você, a gente já degustou aquela carne maravilhosa, né? O filé mignon aqui do chefe Nunes. Mas agora a gente vai conversar e falar de dica de saúde, falar de questão de higiene. Quem conferiu a matéria aqui do preparo da carne pode acompanhar que a gente usou diferentes tábuas de cores, facas. Isso é uma forma de higiene, uma forma de evitar a contaminação cruzada, né, Nunes? Exatamente. E essa dica que eu vou dar sobre contaminação cruzada é muito simples. É claro que em casa as pessoas não vão conseguir ter uma tábua verde e uma faca verde, uma tábua vermelha e uma vermelha e assim, conforme vem aqui. Por quê? Porque em casa tem mais tempo. A dona de casa, quando está confeccionando a comida, ela tem tempo para parar, lavar ou higienizar muito bem a tábua e depois usar para um outro artigo. A preocupação da contaminação cruzada é porque às vezes até as donas de casa elas não entendem porque os filhos aparecem com diarreia, vômitos, isso por causa de salmonela e outras bactérias que estão propensas quando não é bem higienizado. Só uma dica assim, muito rápida, por exemplo, quando nós tratamos dos legumes e vegetais e verduras, aqueles que não são cozidos. Os crus, né? Os crus. Eles nunca podem ser confeccionados numa tábua de corte que foi confeccionada a carne. Isso que seria contaminação cruzada. Isso seria contaminação. Se tiver algum alimento contaminado, você não passar a contaminação para outro alimento, né? Com certeza. Por quê? Porque esse produto depois, esse alimento, ele não vai no fogo. Ele não vai receber uma temperatura suficiente para eliminar essas bactérias. Esses panos também que a gente usa na cozinha, é bom ter um cuidado também, deixar um pano para cada alimento que for secar ou mesmo para usar para alguns utensílios, né? Na verdade, o pano na cozinha, ele não é apropriado. Tem que ser evitado, né? Tem que ser evitado. Aqui, por exemplo, nós usamos papel toalha. Usar papel toalha e produtos para higienizar a mão. No caso, o álcool gel, né? Isso. Não consegue usar a cada confecção. Mas o funcionário, quando entra, ele tem que higienizar a mão. E depois, os talheres, pratos, são secos com papel toalha para evitar também as bactérias que ficam ali no pano. Outra questão também é aquela questão, congelar, descongelar a carne. É um processo também que tem que ser evitado, né? É mais complexo, né? A gente ficaria aqui horas falando disso, mas uma dica muito simples é nunca congelar um produto que não veio congelado para sua casa. Nunca congelar, nunca comprar, aliás, um produto num pequeno estabelecimento em que eles congelaram ali. Porque temos que ter o equipamento certo para congelar. Tem uma temperatura, né? Em 2 horas, uma carne tem que estar congelada, ela tem que ser congelada a vácuo, tem que ser tirado o ar de dentro dela, então nós não dispomos aqui desse equipamento. Quais outras orientações também você poderia passar para a dona de casa? Questão também dos legumes, das verduras? Tudo que não vai no fogo tem que ser muito bem higienizado. Aqui, por exemplo, nós temos um produto próprio, que deixamos alface, almeirão, tudo que é verde, tudo que é folha, que vai ser comido cru, nós deixamos submerso
num produto que vai matar e eliminar qualquer bactéria. Cuidado é fundamental, né, Nunes? É fundamental. Gastar depois com medicamento vai ser muito mais complicado, né? São dicas simples, coisas simples, que é apenas um cuidado que tem que se ter, né? São dicas simples. Por exemplo, aqui nós temos 2 janelas. E parece que não é importante isso, mas é importante, porque o alimento é limpo, tem que sair numa janela, os pratos sujos têm que entrar por outra. Os fluxos são diferentes. Tem que ter circuito diferente. O layout da cozinha tem que ser preparado para não haver essa mistura, porque isso pode causar também a contaminação. Ok. Nunes, muito obrigado pela sua entrevista. Tenho certeza que foi de grande valia para a dona de casa, né? São dicas simples, mas se tiver o cuidado em casa, pode ajudar na saúde. Com certeza. Agradeço também a oportunidade. Espero que as donas de casa tenham gostado e possam aplicar, fazer o prato. O prato também. E também pensar um pouquinho nisso, né? Que a contaminação cruzada, ela é perigosa. Ok. Muito obrigado, Nunes. Um abraço. Tá pensando em reformar ou construir? A Casa Santos tem tudo que você precisa para a sua obra, da base ao acabamento. São pisos, tintas, ferramentas, utilidades e muito mais. Tudo com o menor preço. Financie a sua construção em até 5 anos. E agora a Casa Santos tem para você várias opções em móveis. Sua casa ainda mais completa. Casa Santos, todas as etapas da sua construção em um só lugar. Bom gosto como nunca se viu. Atendimento como nunca se viu. Qualidade como nunca se viu. O seu almoço agora é no Varandão Grill. Um churrasco como você nunca viu, tchê. Uma bela pizza como nunca se viu, mamma mia. Um sabor que você nunca sentiu. O novo point agora é o Varandão Grill. O novo point da cidade é o Varandão. Varandão Grill. Em frente ao CTC. Para você que acompanhou Com Você de hoje, um bom dia, muito obrigado pela sua companhia. Você pode curtir também a nossa página no Facebook, facebook.com/programa Com Você. Se você perdeu algum dos programas anteriores, é só ir lá no YouTube e procurar Programa Com Você. E também você pode assistir as reprises sextas e domingo, 11h30, aqui pela TV Sistec. Para você que nos acompanhou, um bom dia e até terça que vem. Tchau.